Fala, galerinha esperta! E aí, tudo bem com vocês? Tudo sussa? Tudo sossegado? De boa na lagoa? Claro que sim! Suave na nave? Suave na nave. Só na manha do jabuti. Tem que ser assim, devagar e sempre. Olha só, hoje, aula de Geografia 9.1. Trataremos de assuntos ainda pertinentes à questão ambiental e, no entanto, aprofundando na questão dos projetos governamentais que foram implementados aqui no estado de Rondônia. Nós estamos falando especificamente do projeto chamado Polo Noroeste e o Planaflorum. E, obviamente, que a gente tem que entender que, no contexto de Rondônia, pode ter tido muitos entraves, pode ter sido muito polêmico, mas eles foram decisivos para o início desse grande desenvolvimento que hoje nós temos no estado de Rondônia, que nosso estado, ele é um estado promissor, não é isso, Carlinhos? Exatamente. Na realidade, esses projetos, né, que você já citou e que os nossos alunos vão ver aprofundadamente, foram projetos que vieram para melhorar o aspecto, lembrando, melhorar o nosso aspecto perante as autoridades, porque a gente tem aí um contexto de colonização assim, bem aberto, onde nós tínhamos um alto índice de desmatamento, um alto índice de queimadas, e esses projetos que têm financiamento internacional Banco Mundial, né, vieram para tentar minimizar esses impactos. Então, nossa aula já começou, galera. Vamos lá, meu diretor, vamos lá, direto na tela, por gentileza. Aula 9.1, professor Carlinhos e o Jorginho na área. Olha só o que nós vamos falar para vocês. Nós vamos falar, já que está escrito digitado de verde, Carlinhos, vou botar vermelho. O que tu acha? Não, vermelho não. Não? Preto. Preto? Fechou, meu amigo. Olha só. Criação e ação do Polo Noroeste. Falaremos da questão do Planaflorum. Falaremos sobre a questão delicada das terras indígenas. Falaremos também da questão do zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia. Lembrando que essa aula ela é dividida em duas partes, né? O Polo Noroeste e o Planaflorum, parte 1, e aí depois nós vamos ver a parte número 2. Fechou. Criação e ação do Polo Noroeste. Durante a década de 70, grandes mudanças aconteceram. Agora a letra está preta, aí tem que mudar de cor. Vamos agora colocar de azul. Azul? Azul não, é roxo. Roxo? Isso. Beleza. Durante a década de 70, grandes mudanças aconteceram no antigo território de Rondônia. É claro, se nós estamos voltando no tempo e nós estamos falando que estamos na década de 70, Carlinho, aqui ainda era território. Território, exatamente. É isso? Então, no então território federal de Rondônia, que hoje é o nosso querido estado, motivadas principalmente pelas políticas e estratégias do governo federal. Óbvio que serão estratégias e políticas do governo federal, até porque nós éramos um território. E agora eu vou dar uma informação interessante para o aluno, que isso, inclusive, vem em concurso, Carlinhos. Quando nós éramos território federal, nós éramos uma autarquia federal. Nós não tínhamos autonomia como Estado. Nós, território de Rondônia, que é uma parte aqui da região de Porto Velho, era Amazonas, e todo o outro restante, mais ou menos quase 90%, era Mato Grosso. Não é isso? Certo. Nós éramos uma autarquia. Por que, professor, uma autarquia? Autarquia é um instituto criado por lei federal. No caso, uma lei que cria um território federal. E ele é criado pelo governo federal
e também mantido pelo governo federal, porque ele é só um território, ele não tem autonomia nem administrativa, nem política e nem financeira. Perfeito. Só complementando sua informação, Jorginho, os nossos governadores, até a década de 80, na realidade, por ser território federal, não havia eleição. Todos eles eram nomeados pelo presidente da República. Exatamente. Como falamos, né? Não tinha autonomia, nem política, nem administrativa, nem financeira. Financeira por quê? Porque ela não conseguia se manter. Administrativa por quê? Porque quem mantinha ela administrativamente era a União, o governo federal. E política também a União, porque, como você falou, quem indicava o governador daqui era o presidente da República. E um outro detalhe que nós comentamos isso nas aulas anteriores sobre a questão da nossa ocupação do espaço geográfico do território federal de Rondônia, as estratégias do governo federal foram bem claras. Foram criando o quê? O PIC, o PAD, os PAR, né, que foram projetos de assentamento, que estava ligado ao governo federal através do INCRA, mas que quem doava ou quem entregava a terra para os colonos que estavam chegando era o governador nomeado. Isso. Tanto que é que nós temos aí, os nossos alunos podem pesquisar também aí pelo YouTube, pela internet, que tem as imagens até do governador Jorge Teixeira entregando alguns lotes. Governador Jorge Teixeira, indicado pelo presidente, governo federal. INCRA, um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, também um instituto federal. Então, estávamos sob a tutela do governo federal. Não é isso? Perfeito. Inclusive, todas essas pessoas, depois que estavam trabalhando aqui como servidor público, quando se tornou Estado, essas pessoas se tornaram servidores públicos federais por direito adquirido. Perfeito. É isso? Meu diretor, vamos lá na tela? Então, em 1981, olha só, 1981 já estávamos entrando no período do Estado de Rondônia, Jorginho. Tá? 1981, o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, chamado de Polo Noroeste, ele é um projeto financiado pelo Banco Mundial. Olha só que interessante. Incentivo internacional. Para quê? Em torno de quase 411 milhões de dólares, que era a construção da BR-364, ou seja, a BR já tinha sido aberta. Na década de 70 ela foi aberta. Na década de 80 agora ela vai ser asfaltada, com esse financiamento internacional. Tá? Acelerou também o processo migratório, porque agora, com um investimento de milhões de dólares, muitas pessoas começaram a chegar para agora, a partir de 1981, estado de Rondônia. Exatamente. E nessa época, vale salientar, olha só, essa frase ela é muito interessante para a gente entender todo esse contexto dessa grande degradação que teve na Amazônia durante uma década, pelo menos. Então, teve gente assim, cara, aqui virou um negócio de pernas para o ar, meu amigo. Radicalmente virou uma coisa de pernas para o ar, de tanta revolução que foi. Então, meus queridos, olha só, em 10 anos, quase foi uma mudança radical que mudou aqui em 10 anos, é um curto espaço de tempo, porque mudou quase toda a estrutura social, cultural, ambiental. Ambiental por quê? Porque trouxe drásticos impactos ambientais, Carlinhos. Perfeito. Social e cultural por quê? Cultural porque nunca na história de Rondônia, chega aqui com a gente, diretor, neste momento histórico, pessoas de todo o Brasil vieram para Rondônia. Nós somos um mosaico, praticamente somos um mosaico de todas as regiões do Brasil vindo para Rondônia. E você percebe o choque cultural, porque você tem aí, ó, eu vou citar alguns exemplos. Você tem os nordestinos, que é uma cultura. Uma cultura. Aí você tem os povos nativos, os povos indígenas. Outra cultura. Outra cultura. Aí vem... Não, olha só, ainda vou falar mais, é mais profundo isso, quando você falou do nativo, o indígena, não é só uma cultura, é uma outra civilização. Civilização, perfeito.
Aí vem os sulistas, do sul do Brasil, sudeste do Brasil, e ainda tem os imigrantes, Jorginho, pessoas que vieram de outros países, como os eslavos, alemães, poloneses, que vieram para o estado de Rondônia. E o choque cultural foi tão grande que você percebe isso hoje na composição da nossa população. Perfeito. Você percebe que a nossa população tem uma mistura tão grande de pessoas características. Tem pessoas altas, pessoas brancas, pessoas loiras, pessoas com características indígenas, pessoas com características dos nordestinos. É uma miscigenação. E essa mistura começa a se dar exatamente quando se implanta cria o processo colonizatório aqui no estado de Rondônia. E o interessante, né, que nesse período, as pessoas, quando não se conheciam por nome, né, esses colonos que vinham de outro lugar, aí iam para um assentamento, e aí, por exemplo, tinha um goiano lá, não sabia o nome, o goiano, aí pronto, ficava o apelido. Aí tinha um goiano, tinha um japonês, vai lá no sítio do japonês. No Paraíba. Vai lá na terra lá do Ceará. Então era assim que as pessoas eram conhecidas, né? Começaram a fazer esses pseudônimos das pessoas, e inclusive até hoje é assim, né? Inclusive isso aí levou até para o comércio, porque eu lembro que lá perto de casa tinha o Comercial Ceará. Isso. O comercial... Quixadá. O Mercadinho do Paraíba. Isso. Interessante porque é um choque cultural enorme, Jorginho. Muitas pessoas de várias localidades se encontraram aqui no nosso estado de Rondônia. Mais uma informação interessante, por exemplo, os gaúchos, né? Em vários lugares de Rondônia tem o CTG, né? Centro Tradicional Tradições Gaúchas. Perfeito. Exatamente. Vamos lá, meu diretor. A construção da rodovia foi iniciada em 61 pelo presidente JK, como já falamos para vocês, isso no contexto de abertura da BR-364, né, uma BR a partir de 1960, 70 aberta definitivamente. A BR-364, juntamente com a Transamazônica, são rodovias que integram o contexto de Amazônia, que, de acordo com o governo federal, precisava ser interligada, porque necessitaria tirar o vazio demográfico e o isolamento dessa região. É por isso que abrem-se estradas na região amazônica. E isso também, olha só que interessante, causou a corrida da cassiterita, um minério muito explorado na nossa região. Tá? Então isso é interessante, né? Lembrar, né? Porque, só relembrando o nosso querido aluno, a cassiterita foi um ciclo, né? E o aluno vai ver isso com mais riqueza de detalhes, inclusive com o Loresmar e o Beto, em história, porque vamos falar com mais minuciosidade as histórias da cassiterita. Ciclo da mineração. Isso, ciclo da mineração da cassiterita. Porque ali naquela região onde tem a cassiterita, principalmente ali Ariquemes, ali o garimpo do Bom Futuro, que é a maior mina de céu aberto jazida, do né? mundo, não tinha estrada, saía por avião. Tirava todos os bancos e só ia o piloto. E então a galera falava, não, esse negócio não está certo, fica muito caro. E aí, não, a gente vai ter que providenciar essa estrada ligando o Rondônia ao restante do Brasil. Isso foi de suma importância, o ciclo da cassiterita, para esse momento da pavimentação da BR. E também teve o ciclo do diamante, na região ali central do estado de Rondônia, né? Ali, Cacoal, Ji-Paraná, aquela região também era uma grande área mineradora, uma produção de extração do diamante naquela região. E esse contexto econômico é importante porque atrai também muitas pessoas de várias localidades do Brasil. Ou vem pela BR, nos paus de arara, né? 30 dias viajando entre atoleiro, areia, né? Ou quem tinha mais condições vinha de avião, né? Já começava a pousar aviões de pequeno porte na região aqui do território federal de Rondônia. Perfeito. Né? Então, essa era uma característica desse período, ok? Vamos lá para a tela? A BR-364, como ela é uma rodovia federal, ela é uma rodovia que sai lá do interior de São Paulo, de Limeira, corta o estado de Goiás, passando por Jataí, corta o estado do Mato Grosso, passando por várias cidades mato-grossenses, inclusive a capital do Mato Grosso, Cuiabá, chega aqui em Rondônia, né, vai até
o estado vizinho nosso do Acre. Então é uma rodovia que tem mais de 4.000 quilômetros de extensão e passa por todas as cidades importantes aqui dentro do estado de Rondônia. Essa rodovia é um corredor de trazer pessoas de várias localidades do Brasil, é um corredor econômico, traz produtos, né? E leva produtos. Então, essa é a BR-364, galerinha. E o Polo Noroeste foi o plano que impulsionou exatamente esse desenvolvimento, tanto para a abertura da BR-364, quanto também pelo contexto de estabelecer bases ou comunidades agrícolas em todo o eixo da BR-364 e outras rodovias federais que o estado possui, certo? E o Polo Noroeste, olha só, se propunha a assentar comunidades de pequenos agricultores embasados na agricultura autossustentada, com atendimento básico nas áreas de saúde, educação, escoamento da produção, protegendo a floresta e garantindo a manutenção das terras e culturas das comunidades indígenas, certo? Então, esse era o objetivo do Polo Noroeste. E, obviamente, que sabemos que, infelizmente, não foi tão bonito como estava no papel. Já lá na década de 60, cerca de 3.000 pessoas por ano estavam se mudando para Rondônia. A BR-364 tinha 1.500 quilômetros de Cuiabá a Porto Velho. Tornou o estado mais acessível para o assentamento lá nos idos 1968. Baseado em imagens de satélites, a partir de 82, foi estimado que 11.400 quilômetros quadrados de floresta haviam sido derrubados em Rondônia ao longo da rodovia. Lembrando que isso aí já é uma característica dos projetos de colonização estabelecidos pelo INCRA, em que o agricultor vinha para receber essas terras, né? Chegava aqui numa área inóspita, numa área que só tinha vegetação, e aí se deparava com a realidade. Detalhe, também teve toda a política de marketing, né, do governo federal, dizendo que aqui o novo Eldorado, essa situação em que tinha terra para todos, e todos pensavam que todas as terras eram boas. E a gente vai ver que não foi bem assim. Tanto que é que o governo federal, o primeiro projeto, eram os PICs, que eram áreas maiores, né? Chegavam a mais de 2.000 hectares. Depois foi diminuindo, foi o volume de pessoas que chegavam pela BR-364 era tão alto, aí foi para os PADs, projetos de assentamento dirigido. Depois vieram os projetos de assentamento rápido, que é o PAR. Então, por quê? O volume de pessoas que entraram no programa ou no projeto do governo compraram a ideia de vir para a região, chegaram aqui e foram sendo assentados. E como o volume foi muito alto de pessoas, elas começaram a ser assentadas mais distante da rodovia. É por isso que o governo foi diminuindo o tamanho dos lotes. Veio os PICs, primeiro os PICs, depois os PACs e por último os PAs e até chegar na gleba, que foi os últimos projetos de assentamento através de glebas. E esse pessoal que chegava tinha que desmatar, Jorginho. Olha só que interessante. E nessa época, muitas das pessoas não tinham condições. Então tinha que ser no braço, no machado. Aqueles que tinham condições ainda alugavam o trator, né, para derrubar. E aqueles que não tinham, era no machado, na serra, para poder ter, né, a terra limpa para começar a produzir. Então era um trabalho muito difícil para eles. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então o índice de desmatamento na nossa região, nesse período, foi intenso. Tanto que é que vocês observam aí nessa imagem de satélite que as áreas que foram devastadas praticamente eram áreas próximas a rodovias. Observem que isso aqui, ó, é uma rodovia. Ó. São rodovias. E as áreas desmatadas foi tão intensa que começaram a criar tipo uma espinha de peixe, né? Várias ramificações. E eram áreas que os agricultores recebiam para poder começar o seu processo de plantio. Olha só o estado de Rondônia em 2000. Olha como que estava a questão do desmatamento. Olha só como existem
muitas áreas que foram retiradas da vegetação original. Então, o Polo Noroeste ele foi muito criticado e acabou sendo substituído pelo Planafloro, concluído em 91, com um orçamento de 216 milhões de dólares, dos quais 72% seriam financiados pelo BIRD, que é o Banco Mundial, né? E uma contrapartida brasileira de 26% do governo 26% do governo federal, sendo 13% do governo estadual e 13% da União, ou seja, o governo federal. Já o Planafloro, que substituiu o Polo Noroeste, ele é o Plano Agropecuário Florestal de Rondônia e ele veio para identificar os problemas e tentar sanar exatamente a questão desses problemas do desmatamento e queimadas. Os principais objetivos. Volta lá só um instantinho, olha só. O contrato inicia lá em 92, né, entre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, entre o Brasil. E a execução desse projeto, chamado Planafloro, ele ficou a cargo, obviamente, do estado de Rondônia. Vale salientar, meus queridos, que o Polo Noroeste, ele foi esse projeto que teve como início fazer todos aqueles objetivos que citamos lá, acho que no terceiro slide, se eu não me engano, depois você dá uma olhada, que diz tudo que era bonitinho, que era para ser feito. No entanto, o projeto não atendeu a contento e tivemos problemas seríssimos a nível internacional. Professor, como assim problema internacional? As queimadas. O governo dava a terra, mas você tem que queimar. Queima aí, que senão você vai perder sua terra. Não, você tem que se tornar produtivo. Então as pessoas não tinham dinheiro, não tinham trator, não tinha nada. Então era muito precário aquele primeiro momento. E as pessoas, a primeira coisa que, quando pegava a terra, era providenciar a queimada. Desmatar e queimar. Queimar para começar a plantar. Ok? E, obviamente, por serem pessoas de baixa renda, não tinha outra opção, porque está no meio da floresta. Eu acho que eu penso que o único ponto positivo do Polo Noroeste foi a questão da BR. Só. Por quê, Jorginho? Porque a BR ela teria que ser aberta, concluída e posteriormente asfaltada, e aí essas pessoas começaram a chegar. Só que o governo perdeu o controle. Incentivou, perdeu o controle e não tinha. Aí o Polo Noroeste não tinha mais como resolver o problema. Então agora vem o governo do estado. Claro, não podemos deixar de citar que o governo do estado cria o plano, mas há o investimento estrangeiro para o Planafloro. Exatamente. O Polo Noroeste, né? O Polo Noroeste, então, ele vem e tem esses entraves, essa falta de uma especificidade maior de como executar esse projeto. Só dar um exemplo básico para o aluno. Por exemplo, o INCRA recortou essas terras sem ir lá em loco saber se a terra era produtiva ou não. E dava e chamava o nome. Seu João, o senhor ganhou uma terra. Aí lá vai, seu João. Seu João, seu lote é o 53. Aí lá vai, seu João. Chega no lote 53, está em cima de um areal. Não era terra produtiva. Hoje está dentro de uma área alagada, né? Aí, agora, seu Zé Maria da Silva, seu terreno é o 75. Aí lá vai, quando ele olha, é um morro. Então não foi feito nem esse tipo de projeto, sem falar que ainda estava, às vezes, perto de terra indígena. E nós temos muitos casos desse conflito do branco com o indígena que estava aqui. Nós falamos na geografia do georreferenciamento, né, Jorginho? Isso aí na época nem se falava. Nem se falava. Não foi feito o georreferenciamento da área. Por quê? Se tivesse tido ou sido feito conforme poderia ter utilizado essa tecnologia, não teríamos tantos problemas. Porque a partir de então do georreferenciamento, o INCRA saberia onde estariam as terras produtivas, manteria o controle, inclusive, né, desse contingente populacional que estava chegando. Isso. Aí, como o governo federal viu que estávamos no olho do furacão a nível internacional, o mundo olhando a floresta amazônica ser queimada, aí todo mundo olhou para o Brasil. Opa, Brasil, vocês estão queimando a Amazônia. Olha só que louco. E aí pessoas lá em Washington, em Nova York, fazendo pressão no governo
dos Estados Unidos por eles terem liberado essa grana para a gente fazer a devastação aqui, que na verdade não era para fazer devastação, o projeto era para ser outro. Para desenvolver. Para desenvolver, não para queimar. E deu errado. E aí, por pressão internacional, depois de todo mundo vendo, Europa, Estados Unidos, enfim, o mundo vendo que o Brasil estava com a Amazônia queimando, aqui na Amazônia, principalmente Rondônia, que estava no olho do furacão naquele momento, implementa um outro projeto. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse projeto de lado, vamos implementar um outro, mas faça um projeto melhor aqui e apresenta para a gente. E foi feito o Planafloro. Planafloro veio, é um projeto, ele não é a continuidade do Polo Noroeste. Ele veio justamente para sanar problemas de inadequação daquele primeiro projeto. Ele vem com uma nova roupagem, uma nova técnica, mais tecnologias, mais opções dentro do projeto para sanar esses problemas, como, por exemplo, o zoneamento. E quando se fala em zoneamento, aí sim, já começa a melhorar, porque a gente vai ter o que é a terra indígena, quais são os solos produtivos, quais são os solos que não podem ser tocados, o que é da União, o que é do Estado, o que é do município. Agora sim está melhor organizando todo esse cenário. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, o Planafloro ele veio com esses objetivos, que é implementar ações que propiciam o aproveitamento racional dos recursos naturais. Ou seja, nós estamos falando, ele dá o contexto, a importância para fazer o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Que na época era uma revolução ouvir falar nisso, porque isso, inclusive, era coisa nova no mundo, ok? Então, desenvolvimento sustentável ele surge dentro desse contexto nacional no Brasil, aqui na Amazônia. Recuperar as áreas que haviam sido desmatadas e queimadas também dos ecossistemas mais frágeis. Então, agora, o Planafloro ele traz melhorias ou vai buscar melhorar as áreas que tinham sido devastadas anos antes, dentro do Polo Noroeste. Do ponto de vista econômico, o Planafloro foi uma ousada proposta de captação de recursos financeiros do Banco Mundial para viabilizar o desenvolvimento no estado de Rondônia. Socialmente, ele foi uma proposta pioneira, pois, ao ensejar a participação da sociedade civil nos processos de diagnóstico, análise e proposição de soluções que consubstancia nos planejamentos de ações realizadas. Explicando para o nosso aluno, agora não era mais somente uma política de governo, ele era uma política do governo, também uma política de acordo com a consulta popular. Então a população teve participação agora nas decisões que o governo iria tomar através do Planafloro. É por isso que o zoneamento socioeconômico foi estabelecido, porque ele ouviu todos os setores da sociedade. Ele foi inovador, porque ele viabilizou o zoneamento socioeconômico e ecológico, né, que falamos agora há pouco. Em resumo, ou em síntese, é um instrumento, o zoneamento, né, é um instrumento técnico político de planejamento das peculiaridades regionais, segundo critérios de sustentabilidade, de absorção de conflitos e de temporalidade. O Planafloro, através de seu documento principal de negociação, alavancou para as atividades de desenvolvimento e preservação. E só uma curiosidade para o nosso aluno, o estado de Rondônia foi um dos primeiros estados a criar o zoneamento socioeconômico e ecológico do Brasil. Isso, você falou uma coisa interessante, e inclusive vamos até novamente aparecer aqui para o nosso aluno, porque só para falar, citando isso que você falou, foi realmente um dos primeiros e foi porque foi muito necessário. Até imagina porque... se não tivesse feito... Porque no primeiro momento o governo faz todo aquele problema que ele cria. No segundo momento, o próprio governo pega novamente dinheiro estrangeiro para financiar agora a reconstrução
e o reordenamento político, administrativo e planejamento ambiental. É isso? Certo. E sobre zoneamento socioeconômico e ecológico, por que se criar um zoneamento? Porque precisava criar áreas de preservação, áreas de conservação e áreas de exploração. Que dentro desses 3 contextos você vai ter as terras indígenas, você vai ter as florestas nacionais, que são áreas destinadas à exploração, você vai ter a criação de comunidades quilombolas, que não existia, você vai ter a demarcação das terras indígenas, você vai ter a criação dos parques estaduais, parques nacionais. Então, tudo isso o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia veio trazer. E era uma inovação para a época, porque aí já usou o georreferenciamento, Jorginho. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor? Dentro do contexto de zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia, é claro que foi criado as áreas para os nossos irmãos, os indígenas. As terras indígenas são consideradas unidades de conservação. Não são consideradas não são consideradas unidades de conservação. Portanto, elas são áreas protegidas e com atividades desenvolvidas pelos próprios povos indígenas, de maneira geral, compatíveis com a conservação ambiental. São 19 áreas indígenas hoje em Rondônia, definidas, totalizando 4.807.290 hectares. Uma área em fase de regulamentação e 2 interditadas em função de vestígios indicando a presença de índios isolados, o que representa aproximadamente 20% da superfície do territorial de Rondônia. Alguns povos têm população reduzida, como os carimpunas, os canoê, recém-contatados, 4 pessoas, e o Akuntsu, 7 pessoas. Os dados de mortalidade indicam alta incidência de óbitos em menores de 14 anos em decorrência de doenças infecciosas. Claro, se tem doenças infecciosas é porque ele já está tendo esse contato, né? Com o não indígena. E essas populações indígenas, elas vivem nessas áreas que são áreas que o Estado cria exatamente dentro do processo do zoneamento, certo? Uhum. E aí vocês observam que essas áreas indígenas elas estão em todo o estado de Rondônia. Ao todo, nós temos pelo menos aqui 9 áreas, grandes áreas. 9 não, são mais de 9. Nós temos exatamente em torno de 19 áreas indígenas espalhadas em todo, ou terras indígenas espalhadas em todo o estado de Rondônia, certo? Então, são áreas que foram criadas a partir desse zoneamento que o estado possui. Apesar da importância das terras indígenas, elas estão sempre sofrendo ameaças de invasão, sendo constatados problemas hoje nas terras Uruê-Uauau, Roosevelt, Rio Branco, gerado por invasores, madeireiros, fazendeiros, garimpeiros e colonos. Ou seja, é uma situação delicada. Complexa, né, e que envolve o não indígena de vários setores econômicos e que, obviamente, vai gerar uma tensão nessas áreas. E um detalhe importante para a gente salientar para o nosso aluno, são áreas que só pode haver a intermediação do governo federal através da FUNAI e órgãos controladores, como a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança. Então, são órgãos ligados ao governo federal que trabalham diretamente com essas questões ligadas aos povos indígenas. E aí a gente tem alguns povos indígenas em Rondônia, não vamos falar todos, né? Mas aqui alguns, Jabuti, Tupari, Canoê, Massaco, Cujubim, Caçupã, Tupari, Gavião, Arara, Caritianas, enfim, Cinta Larga, Carimpuna, entre outros. Então, nós temos vários povos indígenas dentro do estado de Rondônia. Aí a gente agora fala sobre o zoneamento socioeconômico, não é isso? Então, olha só, esse zoneamento socioeconômico, ele vem junto com o Polo Noroeste, não é isso? Perfeito. Não. O aluno vai lembrar que a gente falou de quê?
do Plano Flora. Plano Flora. Plano Flora, que ele vem, esse zoneamento vem justamente para replanejar aquilo que não veio bem no Polo Noroeste. E essa questão, olha só, o que ele destaca, é importante destacar para o nosso aluno sobre o objetivo. Políticas governamentais em relação a projetos de desenvolvimento, sustentabilidade e preservação ambiental. Essa é a essência do zoneamento socioeconômico e ecológico do estado de Rondônia, onde foi o primeiro zoneamento estadual a ter parte no seu texto submetido à aprovação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Ele surgiu lá na década de 80 como uma estratégia para reverter os problemas sociais e ambientais causados pela expansão desordenada da fronteira agrícola e para subsidiar a elaboração do Plano Flora. A primeira aproximação ocorreu de 86 a 88, visando a ocupação do espaço rural de Rondônia, de forma a promover o desenvolvimento. A gente colocou aqui território, mas a gente pode botar, né, para não confundir, né, território de Rondônia, porque já não era mais território. Mas eu acredito... Está falando no contexto território, mas de área geográfica. Área geográfica, né? Eu só risquei aqui para o aluno não confundir isso, porque aqui nós já éramos Estado. Perfeito. É isso? Aí eu risquei justamente para o aluno não confundir isso. Tô errado, Carlinhos? Não. Não, tá bom, né? Tá certo. Beleza, fechou. De forma a promover o desenvolvimento econômico, evitando desequilíbrios ecológicos e preservando os ecossistemas frágeis. Então tá aí a imagem, né, da primeira aproximação do zoneamento. Foram criados nessa época áreas de preservação, conservação e exploração. Todas elas dentro desse contexto aí de zonas, né? Zona 1.1, Zona 2.1, 3.1, né? Que eram áreas, os três contextos importantes para o nosso zoneamento. Os estudos realizados apresentam importantes dados sobre a questão da natureza, da economia e as populações e sociedades residentes no Estado e deveriam ser usados para a proposição de políticas governamentais a projetos de desenvolvimento, sustentabilidade e preservação ambiental. Tá? Outros contextos importantes sobre o zoneamento era detalhar e especificar os conhecimentos sobre os meios físicos, biológicos e socioeconômicos, e eles foram implementados e realizados a partir de 1996 até 1999. E a segunda aproximação ficou assim, né? Perfeito. Áreas indígenas foram separadas, áreas biológicas, florestas nacionais, bacias de acumulação, né? Bacias sedimentares e parques nacionais. Então já foi uma outra forma de zonear e uma aproximação mais detalhada do território de Rondônia, do espaço geográfico de Rondônia, tá, galerinha? Não confundam. Quando a gente fala território nesse contexto nós estamos falando da questão do Estado, mas é do espaço geográfico. Isso. Esse espaço geográfico bastante diversificado, onde foi distribuída pelo zoneamento. Então, o nosso aluno, vocês aí da mediação, alunos, têm que entender que o zoneamento ele veio para melhorar uma coisa que estava muito feia, que era a questão das queimadas e desmatamento. Que foi aí no Polo Noroeste. E que agora ele vai criar áreas em que as pessoas não deixam... É aquela velha frase nossa, não somos contra o progresso. É isso aí. Né? Somos a favor do progresso, sim. Mas com desenvolvimento sustentável. Com desenvolvimento sustentável. Beleza? Galera, era o que tínhamos para o momento. Daqui a pouco a gente volta com o nosso resumão. Tchau. Tchau, tchau.